Pois o Inmetro, através do seu site lá, www.inmetro.gov.br, divulgou uma relação de 327 veículos com o seu estudo, a sua avaliação de consumo. Uma coisa muito interessante está sendo feita. Aquele selo que nós vemos em alguns eletrodomésticos, etc., que tem o selo de consumo de energia, o Inmetro está fazendo agora com veículos, está subindo gradativamente essa avaliação. Começou lá com 20 e poucos, chegou para 54 e já está em 327, e a meta até o final do ano é chegar a 500. Claro que tem que contar com a colaboração do fabricante, mas o Inmetro está fazendo um belo trabalho nesse sentido. Vale a pena você colocar lá, digita, entra no Inmetro e vê qual é a avaliação do seu carro. Não é só de combustível, tem avaliação também de poluição, aquela coisa toda. É interessante, um belo trabalho do Inmetro que merece ser visto sem sombra de dúvidas. Rua coberta. Bom, eu sempre tive uma opinião definida a respeito disso. E é uma opinião. Como todos têm a sua, eu tenho a minha. Eu sempre entendi que a rua coberta, se fosse criada, teria que ser no centro da cidade. Em algum lugar, numa rua central. Básico, eu não vi nenhuma rua coberta em lugar nenhum que eu visitei que não fosse no centro. Mas vira e mexe, as minorias se agitam, aquela coisa toda, né? E fizeram ontem uma reunião com o prefeito, depois de uma audiência pública, e decidiram que vai ser lá no entorno da Casa das Artes. Ou na rua, bem de frente à Casa das Artes, aquele bequinho, que não me parece que aquilo é estreitinho demais, mas enfim, como se vai instalar algum atrativo lá, café, restaurante, etc. Não tem como. Ou na rua de trás, atrás do Hotel da Londres ali, e ainda a rua lateral ao Hotel da Londres. São 3 opções. Estou pagando para ver como vai ser feito isso. Como vão colocar gente lá, com bares, restaurantes, atrativos, souvenirs, aquela coisa toda. Como vai funcionar isso aí? Vai ser muito interessante de ver, pode ter certeza. De minha parte, duvido que vai dar certo. Tomara que eu me engane, mas estou duvidando. Pediram e levaram. Tomara que vocês tenham razão. A última brasileira virgem. Meu Deus. A Catarina Migliorini, aquela fulana que leiloou pela internet, chegaram a oferecer, não sei se concretizaram, mas ofereceram $700 mil pela virgindade dela, como se tivesse alguma coisa, alguma mulher no mundo virgem que valesse $700 mil a sua virgindade, mas enfim, ela pousou para a Playboy Argentina. E a manchete de capa da revista Playboy é a última brasileira virgem. Me parece que aqui os extremistas já devem estar pensando em invadir a Argentina, declarar guerra, criar mais um conflito entre Brasil e Argentina, por ter dito isso na capa da revista Playboy. A última brasileira virgem. Obviamente isso é uma ironia, claro que é uma ironia, uma brincadeira, só que, sei lá, não me parece uma brincadeira de bom gosto. Mas enfim, a Catarina está atingindo seus objetivos. Está na mídia mundial. Que maravilha. Ela tem talento. O talento feminino muitas vezes se mede assim, ó, desta forma. Meu Deus. Olha o detalhe, eu acho que tinha que haver um movimento feminino para acabar com isso. As mulheres têm que ser medidas pela sua capacidade, que é muito grande, em todos os sentidos, mas não fisicamente. Enfim, bom, eu penso assim, pelo menos, né? Vai que as mulheres estão gostando, aí, algumas pelo menos. De minha parte, reprovação total. Acho que as mulheres têm que ser avaliadas pelo que elas realmente são, não fisicamente. A Dilma esteve e está em Roma, foi visitar o Papa, participou daquela primeira missa dele, aquela coisa toda, o cumprimentou, ficou conversando um pouquinho com ele. Aí teve alguns blogs brasileiros ligados à grande imprensa, com os seus pitbulls. Um deles chegou a colocar: Dilma vai a Roma, chega a Roma e dá conselhos ao Papa. É tão maldosa, é tão sem fundamento essa colocação deles, que não deveria merecer sequer comentários a respeito de tão estúpida e ignorante que ela foi. A Dilma foi lá, entrevistaram ela, ela conversou, não com o Papa, ela conversou com a imprensa e disse
que ela apoiava certamente o combate à pobreza, que o Papa falou que tem que ajudar os pobres, combater a pobreza no mundo, etc. E tal. E ela disse, mas também não pode ficar só nisso, tem que haver também uma reforma na igreja, de forma que as homofobias, etc., sejam combatidas também. Isto, ela deu numa entrevista, e aí aproveitaram para dar a manchete. Porém, enquanto os cães ladram, a caravana passa. Saiu ontem à noite uma pesquisa da Confederação Nacional da Indústria, Ibope, não foi da grande imprensa essa. Governo Dilma, aprovação 63%, está aumentando. Aprovação pessoal da presidente Dilma, 79%. Enquanto os cães ladram, a caravana passa. É isso que a Dilma deve estar pensando, sem sombra de dúvida. Lembra da desoneração fiscal que o governo federal, que a Dilma fez? Tirou o ICMS os impostos federais dos últimos produtos da cesta básica? O que nós comentamos? O que todos os brasileiros pensavam e imaginavam? Não vai repercutir isso lá no bolso do consumidor. Eles, os donos do Brasil, os que dominam o mercado, o Fernando Henrique criou a economia de mercado num país. Olha, eu ia usar uma palavrinha forte, mas vamos dizer, num país que não é sério como o Brasil. Resultado disso, olha a manchete. Após redução tímida, preços voltam a subir. Alguma dúvida que ia acontecer isso? Agora, a manchete de domingo de outro jornal da capital de ontem, melhor dizendo, governos estudam reduzir ou zerar os ICMS sobre a cesta básica. Ou seja, querem encher o rabo de dinheiro dessa gente. Porque reduzem os impostos e nós, povo, não vemos essa redução. Mas que coisa! Que troço fantástico isso! Que país é esse, meu Deus do céu? Mas alguém vai dar umas explicações furadas por aí. E vai ter gente que vai acreditar. Isso se chama ganância. Isso se chama tomar o dinheiro do povo. Uma vez isso era crime contra a economia popular. Mas naquele tempo tinha militares no governo. Hoje não tem mais. Hoje vivemos democracia. Essa democracia aí, vamos pro diabo vocês, cara. Pelo amor de Deus. Olha, eu devo parar até porque eu vou falar um palavrão aqui hoje ainda. O Conselho Municipal de Saúde se reuniu ontem à noite, extraordinariamente, para aprovar as contas do quarto trimestre de 2012. O valor gasto investido pela Prefeitura Municipal, com verbas federais, estaduais e municipais, 75 milhões aproximadamente de reais. É uma fortuna isso. É uma fortuna, 75 milhões de reais. Saldo em 31 de dezembro do Fundo Municipal de Saúde. Saldo em 31 de dezembro de 2012 do Fundo Municipal de Saúde. 8.169.782 com alguns centavos. Isso tinha dinheiro no caixa lá do Fundo Municipal de Saúde. Eu vou entrar em maiores detalhes, abrir mais isso aqui, para que toda a população de Bento também tenha uma ideia não, tenha números exatos e tenha informações exatas e corretas daquilo que acontece com a saúde de Bento. O município colocou no quarto trimestre 7.880.000, o Estado 2.090.000 e o governo federal 10.315.000 no último trimestre. Isso significa que o município entrou com 38,85% de todo esse dinheiro, que foi 20 milhões. No último trimestre, 20 milhões. O Estado entrou com 10,3% do nosso gasto. E o governo federal, 50%, 50,85%. Então, está melhorando um pouquinho. O governo federal e o governo do Estado estão colaborando um pouco mais com a saúde dos municípios. Quem sabe nós consigamos chegar, não a um patamar ideal, ou aquilo que todos almejam, mas nós consigamos pelo menos amenizar bem o problema da saúde em todo o país, principalmente aqui, nós, em Bento Gonçalves. Eu tenho muita coisa para falar mais do Conselho de Saúde, até por causa de umas matérias que a imprensa tem divulgado aí. Olha, eu ia dizer, mas tudo bem,
É terrível a gente ver coisas que a pessoa, alguém não foi buscar toda a informação, pegou, pensou uma frase ou outra coisa assim, ou falou com uma pessoa e de repente aquilo vira notícia. Cara, para uma coisa virar notícia, ela tem que ser, as partes que estão envolvidas ali tem que ter, todas elas têm que ser ouvidas. Básico, me parece, na imprensa, né? Fazer imprensa é uma coisa séria. A imprensa dá notícia e depois, em cima da notícia, alguém pode opinar. Mas a notícia tem que estar muito bem fundamentada, muito bem calçada. Não é isso que acontece no Brasil, lamentavelmente. É por isso que os ingleses estão começando a fazer uma regulação da imprensa. Na Inglaterra, estão começando, já foi aprovado pelos partidos políticos de lá, vai acabar virando lei, porque eles fizeram gravações, blá, blá, aquela... Mas eu vou entrar mais em detalhe nessa história essa semana ainda. Enfim, isto é oficial, números oficiais que eu estou dando para vocês. FIMA, nós estamos em plena FIMA. Movimentos na cidade assim extraordinários de visitantes, se espera 40 mil, eu acho que vai dar mais do que isso até. É uma feira mundial sendo realizada aqui, muitos estrangeiros, tem muita gente de fora em Bento, fora do país, inclusive, né? E nós vamos, claro que nós vamos ter problema de estacionamento em Bento, lá na FIMA. Então, quem quiser ir lá, da população, empresários, etc., que gostam de visitar esses avanços tecnológicos e ver tudo que tem, lançamentos mundiais em termos de acessórios, matéria-prima e máquinas para a indústria moveleira, a FIMA está aí. Só que, tem uma série de vans e ônibus que se dirigem à FIMA. Então, é só chegar nos hotéis, tem um ônibus circulando ali, indo e voltando para a FIMA toda hora, para lá para o parque de eventos. Não adianta ir de carro para lá, porque não vai conseguir estacionar. Não tem como. Tem estacionamentos, mas muito longe. Apesar de que a FIMA também teve o cuidado de colocar vans rodando ali para aquelas ruas laterais que tem, até aqui em cima, na Avenida Castelo Costa e Silva, né? Recolhendo pessoas, empresários que querem visitar a feira, levando para lá de van e depois levando de volta. Ou seja, pensaram em logística de forma global. Muito bom isso da direção da FIMA. Está em pleno andamento. Bento está no mapa empresarial do mundo, da indústria moveleira. Toda a indústria moveleira está voltada, seus olhos aqui para Bento Gonçalves. Isto é muito bom para todos nós. Ok? Muito obrigado pela sua audiência, meu amigo, e eu volto amanhã. Opinião. Oferecimento Ludfor Consultoria em Energia. www.ludfor.com.br